Olá, meu irmão, olá, minha irmã, novamente reunidos neste domingo do Senhor, onde você e eu podemos ser edificados com a palavra maravilhosa de nosso Pai de amor. Por isso que hoje, preparando para este ambiente do Natal, gostaria de compartilhar uma mensagem. E olha, a mensagem está relacionada, obviamente, com o Natal, e é entendendo o Natal. Não quer dizer que você não sabe. Obviamente, você sabe muito bem. Só que sempre é importante relembrar o verdadeiro sentido do Natal. Sempre falo isso em nossa igreja, que com o tempo estamos perdendo, e é a mídia que, sobretudo, tem incentivado, de algum modo, este erro com respeito ao Natal e à Páscoa, informando outras coisas. Agora, nós temos que sempre lembrar o que significa o Natal. E o Natal é Jesus, é o nascimento de Jesus. E para isso nós precisamos fazer uma pergunta. E a pergunta que é esta: quem é Jesus? Quem é Jesus? A resposta desta pergunta é fundamental para entender tudo o demais com respeito a Deus e a sua palavra. Quem é Jesus? Ok. Na época de Jesus, nosso próprio Senhor perguntou aos seus discípulos: quem sou eu? E aí alguns falaram: ele é Elias, ele é João Batista, falavam uma série de coisas, é um profeta. Não somente Jesus perguntou, só que nós sabemos pela própria palavra, no Novo Testamento está escrito isso, que Jesus foi chamado de tudo pior. Aquele que come com os pecadores, inclusive foi chamado por um nome de demônio. Ou seja, quem é Jesus? Não sabemos. Ele é o único Deus, o único Salvador. Só que nessa resposta está inserida uma verdade extremamente fundamental e que transforma nosso modo de viver, nosso modo de enxergar tudo. Por quê? Porque hoje, estamos falando agora da nossa época, eu percebo que Jesus, sobretudo nesta época, se fala dele. E aí falam que Jesus é um grande mestre, é uma pessoa muito amorosa, um menino lindo que visita nas casas. Tudo isso se fala. A única questão que não se fala é que Jesus, ele é o único Deus e o único Salvador. Perceba? A sutileza da mentira é que coloca Jesus, sim, como algo bom. Só que não se fala aquilo que ele realmente é. Então, nós como cristãos, mais uma vez, sempre devemos partir desta verdade. É ele, o Deus, o único e verdadeiro Deus, que veio até nós, se tornou um ser humano, habitou entre nós, para quê? Para morrer, ressuscitar e nos dar a vida eterna. Através dessa verdade, tudo demais é possível entender. Quando tiramos essa verdade, substituindo por, Jesus será um bom mestre, uma pessoa amorosa, toda uma série de coisas, atributos que se lhe coloca a Jesus, o grande problema com isso é que nos esquecemos ou se perde o lado divino e, sobretudo, do Salvador. Então, a mensagem de hoje é sobre entender o verdadeiro Natal. E o entender o verdadeiro Natal parte disso. Jesus é o único Deus, o único Salvador. Mas vamos entender um pouco melhor isso, ok? Vamos a nos enriquecer com esta verdade maravilhosa. Olha aí na sua tela, tem um texto que é um texto que talvez você já sabe. Eu coloquei assim: o único Deus escolheu nascer em Belém. Você sabe. Agora, por que esta questão é importante? Veja, você, nós não tivemos, estou falando de nós, ok? Diretamente, de um modo individual, nós não tivemos a oportunidade de escolher onde íamos nascer. Óbvio, estávamos no ventre das nossas mães e nossas mães decidiram, inclusive a cidade, o bairro, qual seria a maternidade,
Alguns nasceram em suas casas, com a ajuda de uma parteira, mas seja a situação que nasceu, o lugar, nós não escolhimos. Estou falando no sentido nós. Óbvio, nossos pais, eles escolheram, mas nós não escolhemos. Agora, veja, se Jesus é Deus, e ele como Deus, ele podia escolher o lugar. Essa é a diferença entre você e eu. Nós não podemos, não tinha como escolher o lugar onde íamos nascer. Agora, Jesus sim, porque ele é Deus. Percebeu? Essa base fundamental. Jesus é Deus. E ele sim. Agora, ele poderia ter escolhido o melhor lugar, óbvio, para nascer. Por exemplo, poderia ter escolhido a cidade de Roma. Naquela época era a capital do império, era uma grande e bela cidade. Ele poderia ter escolhido nascer em uma família com pais com dinheiro, porque naquela época tinha. É mais, ele poderia ter escolhido várias características que se talvez a nós nos tivessem dado essa possibilidade de escolher, talvez nós tivéssemos escolhido. Ok? Eu não estou dizendo que todos, mas talvez eu poderia ter nascido em tal cidade, talvez até eu poderia ter escolhido meu próprio nome. Meu nome é César, mas eu gostaria de ser chamado de outro nome. Percebeu? Agora, sabe qual é o detalhe? Jesus, sendo Deus, ele decidiu e ele sim escolheu nascer. E onde que nasceu? E aqui é o que eu quero projetar novamente. Ele escolheu nascer em uma pequena cidade chamada Belém. É uma pequena cidade. Na verdade, não era nem cidade, era uma vila, para poder entender. Então, o Deus Todo-Poderoso, ele que sim podia escolher, decidiu escolher esta pequena vila para nascer. Mas não só isso. Olha o que o texto vai dizer. Esse texto é muito forte. Então, Maria deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura. Olha a situação. O próprio Deus escolheu nascer em um lugar pobre e humilde e foi colocado em uma manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Percebeu? Mas por que Deus faz isso? Por quê? Mais uma vez, eu quero que neste início de nossa mensagem entender que ele sim podia escolher. Ele sim podia escolher. A diferença sua e a minha, ok? Mas Jesus sim podia escolher o lugar onde nasceria. E ele então escolheu nascer em uma pequena vila chamada Belém e em um lugar que nem sequer era uma maternidade. Um lugar tão simples, tão humilde. E ele pequeno, neném, foi colocado na manjedoura. Por quê? Por que Deus fez isso? Qual é o motivo? Qual é o sentido de isso para a nossa vida? E, sobretudo, para entender o Natal. Qual é o sentido? Veja, eu vou continuar projetando alguns textos, você pode aí acompanhar na sua tela e podemos encontrar a resposta. Diz assim o texto de Filipenses. Tenha entre vocês, este texto é muito fundamental para a nossa vida cristã. Tenha entre vocês, entre os cristãos, o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Então temos que viver do mesmo modo que Jesus viveu. Jesus, nosso Deus, nosso Salvador. Que mesmo existindo na forma de Deus, perceba, ele sempre foi Deus, não considerou o ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. Eu vou explicar melhor este texto e daí volto para ele. O matrimônio, falando de um matrimônio, são duas pessoas que decidem viver uma vida juntos. A Bíblia fala que os dois se tornam uma só carne. Só que são duas pessoas que em algumas coisas têm gostos diferentes e às vezes muito diferentes. Por exemplo, às vezes a esposa gosta de comer comida japonesa e ela gosta muito e o marido não gosta. Então, como que fazem, agora que são casados,
cuando deciden salir y comer en un restaurante. O às vezes outro, por exemplo, um gosto com respeito ao esporte. O marido gosta de assistir futebol e a mulher não gosta. Como fazer? Nós sabemos pela própria palavra de Deus que o marido e a esposa, ambos, para viver em harmonia e em um relacionamento maravilhoso, ambos precisam ceder algo de si mesmo. Percebeu? Ceder não é impor o seu gosto, a sua vontade. É ceder. Então, vamos falar. Se a esposa sabe que seu marido não gosta de comer comida japonesa e existe um momento onde os dois saem para comer juntos, então ela, por amor a esse momento, a esse relacionamento, ela vai ceder a sua vontade de comer. Então ela deixará de lado. Fala, não, agora que estamos juntos, nós dois, e eu sei que você, meu marido, não gosta de comida japonesa, então não comeremos. Vamos comer algo que gosta aos dois. Percebeu? Já se ela estaria sozinha, aí sim. Essa ideia de, pelo relacionamento, pelo amor. Do mesmo modo, o marido, com um jogo de futebol ou qualquer outra questão, o marido entender que às vezes ele precisa trocar seu horário, aquele gosto pelo jogo, qual seja, aquilo que ele atrai por um tempo com a família. Não, mas hoje sei lá, hoje tem um jogo lindo. Não. Vou deixar de lado isso para estar com minha casa, minha família, meus filhos, minhas filhas, estar aí. Percebeu? Tudo tem um propósito. Conviver em harmonia. Porque se alguém quer impor, obviamente conseguirá, porque vai impor seu gosto, aquilo que ele deseja. O problema está que destrói a harmonia. Percebeu? Então, o texto que acabo de projetar e você leu comigo, fala de duas situações do nosso Senhor Jesus. No primeiro falou assim que ele era e sempre será Deus. Deus, ok? Ele não é que ele se tornou Deus. Sempre foi Deus e sempre será Deus. Só que para se tornar um ser humano, nascer de uma jovem, no ventre, através do ventre de uma jovem chamada Maria, nascer nessa pequena vila de Belém e estar nessa manjedoura, ele precisou se esvaziar. Alguns de seus atributos, algumas suas características como Deus. Não quer dizer que ele deixou de ser Deus, ele sempre continuou sendo Deus, sempre. Só que ele, por amor ao relacionamento com um ser humano, contigo e comigo, ele decidiu se tornar um ser humano. Percebeu? Olha aí o texto, mais uma vez estarei projetando, porque é muito forte. Então, ele era existindo sempre na forma de Deus, mas olha essa parte que está em amarelo. É ele que decidiu, ok? É o próprio Jesus que decidiu se esvaziar, assumindo a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Então, quando ele decidiu escolher o lugar, que neste caso foi Belém, ele sabia que esse era o lugar certo para ele nascer. Não foi casualidade, não foi o acaso. Do mesmo modo, quando ele decidiu nascer através do ventre da Maria, também não foi casualidade. De uma jovem virgem chamada Maria. Quando ele escolheu estar aí nessa manjedoura, ele sabia o que estava acontecendo. Então, o nascimento de Jesus nos narra algo, uma grande verdade. O Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, se tornou um ser humano por você e por mim. E isto é fundamental. Por quê? Porque ele sabia que você e eu, e qualquer ser humano, nunca poderíamos chegar até ele. E não estamos falando de que uma pessoa é melhor que o outro. Não. Todo ser humano tem uma limitação. E essa limitação é o pecado. E o pecado nos impede chegar a Deus. Por isso mesmo, já que Deus te ama, Deus me ama, ele decidiu vir
e se tornar um ser humano. Muito, muito lindo. Agora, olha, que mais? Que mais? Mais verdades dentro desta questão. Para se relacionar Jesus contigo, Deus se tornou um ser humano. Ou seja, o que eu quero dizer com isto? Aquele exemplo que eu falei sobre o matrimônio, poderia dar outros exemplos. Deus sabe, e porque Deus sabe disso perfeitamente, que o ser humano, para melhor se comunicar, ou para melhor ter uma comunicação, um relacionamento, precisa de outro ser humano. Ou seja, Deus, porque Ele é Deus, Ele pode falar como Deus. Isso fez com Moisés no Antigo Testamento, fez com o pequeno Samuel, lembra da história de Samuel? Deus falou várias vezes, o chamava. Então, Deus pode, como Deus, Ele falar ao ser humano. Mas porque Ele deseja algo mais próximo. Não quer dizer que Ele lá no seu trono está longe. Não, está falando de nossa limitação humana. Porque nós precisamos de alguém mais de perto. Foi por isso que Ele se tornou um ser humano. Ele, o único Deus, se tornou um ser humano para se relacionar contigo. Então, olhando para o Natal, para entender melhor o Natal, significa que Deus quer falar contigo. E por isso que Ele se tornou um ser humano. E essa é a verdade. Não é só contigo, com toda a humanidade. Por isso que Ele se tornou um ser humano. Agora, isso eu sei, isso é fácil de entender. Graças a Deus que você sabe. E que bom que você está entendendo. Maravilha. Glória a Deus, aleluia, por aquela verdade. Mas olha, este texto de 1 Samuel diz assim: ninguém é santo como o Senhor. Ninguém. Não existe alguém santo. Só é Deus o único santo, porque não há outro além de ti. Não existe outro Deus. É só o único Deus. Agora, essa palavra santo, a melhor tradução, ou como podemos entender também, significa separado. Separado, essa palavra. Então, ninguém está separado como o Senhor. Por quê? Porque não há outro Deus, como nosso único e verdadeiro Deus. Sabe o que quer dizer esse texto? Que Deus, Ele é santo. E porque Ele é santo, Ele fica separado de toda a sua criação, porque toda a sua criação está contaminada pelo pecado. É isso que significa esse texto, esse versículo. Que Deus é santo e por isso que Ele fica separado de você e de mim e de todos os seres humanos, porque todos nós temos pecado, porque Ele é santo. Só que aqui vem a questão. Aqui vem a questão para a nossa vida. Já que existe essa limitação, Ele se tornou um ser humano em Jesus. E olha, o que vimos, ok? O que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, tocaram a respeito do Verbo divino. Então, se você olha para este último texto e o relaciona com o anterior, nós vemos que em Jesus nós temos uma oportunidade única. Vou explicar novamente. Diz assim no primeiro texto, que Deus é santo. Ele é único. Não existe ninguém santo como Ele. E porque Ele é santo, percebe? Ele está separado do ser humano, porque o ser humano está contaminado pelo pecado. Só que Ele deseja se relacionar contigo. Ele deseja se relacionar comigo. E porque vê nossas limitações, através do pecado, da situação humana, Ele veio até nós, se tornou um ser humano. E agora nós podemos tocar a Ele. Essa ideia próxima. Podemos ver a Ele. Podemos conversar com Ele. Então, quando olhamos para o Natal, mais uma vez, olhando para o sentido profundo do Natal, significa que agora você e eu, todo aquele ser humano
que reconhece que Jesus é o único Deus e único Salvador, ele pode, cara a cara, falar com o verdadeiro e único Deus. Por isso que a pergunta do início, quem é Jesus? Quem é Jesus? É um grande mestre, uma pessoa muito boa, muito sábio. Não, é o Deus santo, puro e verdadeiro, o único, que veio até aqui, se tornou um ser humano, e ele escolheu isso para falar contigo, comigo e com todos os seres humanos que acreditam que ele é o único Deus e Salvador. E é aí a questão. Por isso que o inimigo, lembre, o inimigo é o nosso inimigo, não é o inimigo de Deus. Ninguém pode lutar contra Deus. O inimigo luta contra nós. O inimigo que faz? Coloca sobre esta verdade do Natal, aquilo que estamos ouvindo agora, ele coloca outras questões. Aí se inventaram outras questões no Natal. E no Natal se fala de muito, menos do único Deus que veio para nos salvar. E que ele se humilhou, se esvaziou, como falou o texto de Filipenses, para ter forma humana. Então, quando nós olhamos para essa verdade, que eu falei, essa é a base de tudo demais, não tem como dizer que minha vida continuará igual. Não, não tem sentido. Vou dizer, que legal, bonito. Não. Esta verdade, aquilo que estamos ouvindo agora, me leva a um modo diferente de agir com respeito a Deus, com respeito à igreja e com respeito ao mundo no qual nós estamos inseridos. Agora eu, como uma pessoa que testemunha, que entende, que claramente enxerga esta verdade, você, precisamos compartilhar esta verdade para todos, porque nós sabemos que ano após ano, o Natal se fala de outras coisas, menos do Jesus, do único Deus que se tornou um ser humano. Lembre, cada ano, nosso trabalho é fortalecer esta verdade. Só que fortalecemos olhando para o trono celestial e dizendo, lá, naquele lugar que eu não tinha acesso, hoje eu tenho acesso a esse trono celestial através desse menino Jesus que nasceu em uma pequena vila, que escolheu nascer em uma pequena vila chamada Belém, em uma manjedoura, através de uma jovem virgem chamada Maria. E sabe como esta questão pode terminar esta mensagem? Então diz assim que esta mensagem deve terminar do mesmo modo que terminou com respeito a José. José, o marido da Maria. Quando José soube que Maria estava grávida, diz assim, enquanto ele refletia, ele, óbvio, não entendeu, que isso? Deus se vai tornar um ser humano? Que isso? O Espírito Santo vai visitar a Maria e ela vai ficar grávida. Ele, enquanto refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Hoje Deus exatamente fala isso para ti e para mim. Não duvide na tua fé, não duvide de Jesus como único Deus e Salvador. Não duvide e não questione aquilo que foi gerado no ventre da jovem Virgem Maria, porque o que foi gerado nela veio do Espírito Santo. Então, a conclusão desta mensagem para este domingo do Senhor, e começando a entender sobre o Natal, ou relembrar, vamos chamar assim, o que talvez já sabemos,
sobre o Natal é isso. No final desta mensagem, talvez, pode dizer, ok, eu já sei quem é Jesus, eu já sei quem é Deus. O que eu faço com esta verdade? E então, é a mesma palavra que o anjo falou para José. Não tenha medo, compartilhe, acredite, viva conforme esse relacionamento com Deus, através de Jesus. Aí está a conclusão desta mensagem. Agora, todos nós podemos olhar diretamente a Jesus. Podemos conversar com Ele, podemos ouvir a palavra dele, podemos deixar que Ele nos guie, mas também podemos deixar ser usados como um instrumento para a glória dele. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, em nome de Jesus, todos nós voltemos para o verdadeiro Natal.